pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre o clima no Brasil. Então nós dividimos essa aula em duas partes, então hoje nós iremos falar sobre a parte 1 e na semana que vem nós passaremos a parte 2. Eu vou explicar para vocês na aula como vai ficar essa divisão. Então é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, a gente dividiu a aula em duas partes. Então, na parte 1, nós iremos falar sobre a altitude do relevo, a latitude, a maritimidade e a continentalidade. E na semana que vem, continuando os fatores que influenciam no clima, nós iremos falar sobre as massas de ar e as correntes marítimas. Também iremos falar sobre os tipos de clima que nós temos aqui no Brasil. Só lembrando que vocês já viram ano passado, tempo é diferente de clima. Quando a gente fala em tempo, em mudança de tempo, a gente está falando de uma condição momentânea. Então, por exemplo, hoje vai chover, isso é o tempo. Agora, quando nós falamos de clima, nós estamos falando de uma mudança do tempo atmosférico durante um longo período, pelo menos 30 anos tem que ser analisado. Então, para chegar em todas as conclusões que nós vamos apresentar na aula hoje sobre o clima brasileiro, foi levado anos e anos de análise. Então, não é uma coisa momentânea, é uma análise feita por um longo período. Quando nós falamos de temperatura, de ventos, de umidade relativa do ar, precipitação, de chuva e de pressão atmosférica, esses são elementos do clima, tá bom? Então, hoje nós iremos falar de 4 fatores climáticos que influenciam na característica do clima brasileiro, que é a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade. Lembrando que a gente vai continuar falando dos outros fatores na semana que vem. Então, o primeiro ponto que eu coloquei para vocês é sobre a altitude do relevo. Nós já comentamos que as altitudes do relevo brasileiro, elas são altitudes modestas. Por que elas são altitudes modestas? Porque 95% do relevo brasileiro, ele apresenta altitudes inferiores a 1.200 metros. Então, a altitude do relevo brasileiro, ela não é um fator que exerce grande influência na diferenciação das temperaturas médias registradas aí no nosso país. Temos a exceção da região sudeste, como a gente já estudou também nas atividades passadas. Ela apresenta planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que favorecem então a ocorrência de verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. Então, na região sudeste, nós temos sim a influência da altitude como um dos fatores climáticos. De forma geral, quanto menor a altitude que nós temos, maior vai ser a temperatura, ou seja, vai ser mais quente. E quanto maior a altitude que nós temos, menor vai ser a temperatura, ou seja, será mais frio. Um exemplo que nós podemos ter é pegar 2 esportes que são praticados em altitudes diferentes. Então, por exemplo, quando nós analisamos um surfista que ele está no nível do mar, ou seja, em baixa altitude, nós temos uma temperatura alta, por isso que ele está de bermuda, porque conforme nós temos altitudes baixas, nós temos uma temperatura mais alta. Em contraposto, nós temos um alpinista no topo de uma montanha e ele tá com uma roupa de frio, tá até levando oxigênio. Por conta de conforme nós vamos aumentando a altitude, nós vamos diminuindo a temperatura, ou seja, vai ficando mais frio. O próximo tópico que nós iremos analisar é sobre a latitude. Então, o Brasil ele é considerado um país tropical. E ele é tropical porque nós temos a predominância de clima quentes e úmidos. Essa característica climática se dá pela localização do país. Então, grande parte do território brasileiro ele está localizado na zona tropical. Eu vou circular aí para vocês. E a zona tropical ela corresponde às baixas latitudes, porque ela está situada próxima à linha do Equador, que é o marco zero. E nesse ponto, as temperaturas médias anuais são muito elevadas. Esse pedacinho que sobra do Brasil fora da zona tropical, ao sul do Trópico de Capricórnio, ele está na zona temperada. Então, essa área, na região sul do Brasil, apresenta temperaturas médias menores
do que a do restante do país. Então, na região sul, durante o inverno, pode fazer muito frio. E até acontecer episódios, vocês já podem ter visto no jornal, de geadas, de queda de neve, principalmente nas áreas que apresentam uma altitude maior. A latitude, ela está ligada com a incidência solar no globo, a distribuição dos raios solares na superfície terrestre, que ela não acontece de uma forma igual. Por isso que nós temos áreas mais frias, áreas temperadas e áreas mais quentes. Então, quanto menor a latitude, quanto mais próximo à linha do Equador, ao marco zero, maior será a temperatura. Ou seja, nessa área será mais quente. E por que isso acontece? Porque a incidência solar da área é maior. A gente recebe mais sol nessa área do globo, o que não acontece com os polos. Vocês podem observar que a incidência de calor ela é menor nessa área. Então, quanto mais próximo nós estamos dos polos, ou seja, quanto maior a latitude, a temperatura diminui. E nesses dois pontos, nós temos a temperatura baixa, ou seja, nos polos, como a gente já comentou, é frio. Por último, nós iremos falar sobre a maritimidade e a continentalidade. Então, nas áreas litorâneas, nós temos a influência da maritimidade. O que seria a maritimidade? Essa entrada de umidade do mar para o litoral. Isso acontece porque as águas oceânicas, elas se aquecem e se resfriam mais lentamente do que as terras continentais. Isso traz para o litoral as brisas marítimas, que tornam o litoral mais fresco, o que faz que a amplitude térmica do litoral ela seja menor do que a do interior do continente, que sofre influência da continentalidade. Lembrando que a amplitude térmica é a diferença da temperatura máxima para a temperatura mínima. Ou seja, onde nós temos a influência da maritimidade, que são nas áreas litorâneas próximas ao mar, nós temos uma diferença de temperatura menor. Então, diferente das áreas que sofrem influência da continentalidade, ou seja, das terras continentais, por exemplo, a região do centro-oeste, o sertão nordestino, que essas áreas estão distantes do litoral, então não recebem umidade do mar, a amplitude térmica, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima é muito maior. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário, que está valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, um beijo, até semana que vem. Tchau!